Novas forças aos que esperam no Senhor, aos que esperam no Senhor, esperamos no Senhor. Novas forças aos que esperam no Senhor, aos que esperam no Senhor, esperamos. Meu Deus, pra sempre reina, nos dá esperança e força. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste e não se cansa. Dos fracos é o defensor, conforto em toda dor, nos faz subir e voar como águia. Novas forças aos que esperam no Senhor, aos que esperam no Senhor, esperamos no Senhor. Novas forças aos que esperam no Senhor, aos que esperam no Senhor, esperamos. Meu Deus, pra sempre reina, nos dá esperança e força. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste e não se cansa. Dos fracos é o defensor, conforto em toda dor, nos faz subir e voar como águia. Esse é o nosso Deus, que não desiste, que não se cansa, que nos defende e que nos faz subir como águias. Às vezes eu não sei como está o seu casamento, como está a sua vida, mas saiba que o Senhor vai renovar as suas forças. E você vai andar com essa pessoa aí que está do seu lado até o final, que Ele preparou ela para você. Vamos louvar? Tu és o nosso eterno Deus, que não desiste, não se cansa. Dos fracos é o defensor, conforto em toda dor, nos faz subir e voar como águia. Aplauda o nome do Senhor, Ele é maravilhoso. Eu vim aqui pra te encontrar, pra te ouvir, pra me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer, eis-me aqui. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, mudando o meu coração.
você vai cantar agora, hein? Eu abro mão de decidir o que é melhor. Vem governar meu coração. És o meu Deus, o meu Senhor, dono de mim, e mais ninguém me ama assim. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu, ao teu, ao teu. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, mudando o meu coração ao teu, ao teu, ao teu. Senhor, nos quebra, Pai, nos faz de novo, Deus. Queremos estar mais perto de Ti, Pai, mais perto do Teu amor, Pai. Teu amor é perfeito, Pai. Teu amor é misericordioso, Deus. Queremos Te conhecer cada vez mais, Pai. Fala conosco essa noite, Deus. Que saiamos daqui diferente da maneira que entramos, Pai. Que esse não seja um culto qualquer de casais, Pai, mas um culto onde o Seu poder apareça, Pai. Onde o Seu poder nos toque, Pai. Em nome de Jesus. Tão perfeito é o Teu amor que me alcançou, meu pecador. Doador é Salvador, Consolador, triuno amor. Tão perfeito é o Teu amor que me alcançou, eu pecador. Doador é Salvador, Consolador, triuno amor. Amar é conhecer a Deus, abrir mão do meu eu, entrelaçar-me em Ti. Amar é decidir ser um, com os três sermos um, elo perfeito. Amar é conhecer a Deus, abrir mão do meu eu, entrelaçar-me em Ti. Amar é decidir ser um, com os três sermos um, elo perfeito.
conhecer a Deus, abrir mão do meu eu, entrelaçar-me em Ti. Amar é decidir ser um com os três sermos, um elo perfeito. Amar é conhecer a Deus, abrir mão do meu eu, entrelaçar-me em Ti. Amar é decidir ser um com os três sermos, um elo perfeito. Glória a Deus. Nós te amamos, Senhor. Te peço, Senhor, abençoa, Senhor, aquilo que o Senhor entregou para o Alexandre, Pai. Que a Tua palavra venha neste lugar, Pai. A Tua palavra bendita, Pai. Fala conosco, Deus. Nós, como aqui cantamos, nós te amamos, Deus, e queremos te ouvir, Pai. Em nome de Jesus. Boa noite, a paz do Senhor. A Adriana não gosta que eu faça isso. Eu sou o Jeus. Ia falar o nome do meu filho. Eu sou o Jeus da Adriana. E eu sou a Adriana do Jeus. Ela não gosta. Que bom todo mundo aqui, né, quem pôde vir. E que pena que alguns perderam. Nós vamos aprender aqui, nós vamos regar o nosso casamento, certo? Um casamento ele não dá certo sem um sacrifício, não digo nem sacrifício, mas sem um trabalho, sem esforço. Porque a gente que se casa para durar para sempre o casamento, não é isso? Ninguém casa pensando em separar, esse não é o propósito. E os casamentos não duram a vida toda como a gente quer, naturalmente, sem um esforço e um cuidado. A gente tem que cuidar, a gente tem que se esforçar. É igual um jardim bonito que você vê, muito bem podado, ele não está assim por um acaso, por causa da chuva. Ele está ali porque alguém está lá todos os dias podando e cuidando do jardim. Assim é um casamento, você tem que cuidar da sua flor e do seu cravo, né? Eu acho que é isso, né? Olhe para a sua flor, olhe para o seu cravo. Mas cravo é uma flor, né? Também, não é isso? Né? Não é espinho, não, é um cravo. Então, assim, o que nós temos que fazer? Nós devemos descobrir, tomar atitudes claras e eficazes para que o casamento seja durável. E a primeira atitude que você tem que tomar é buscar ao nosso Senhor Jesus Cristo, incluir Ele no seu casamento. Considerando isso, os cuidados que a gente tem que ter com o casamento, a gente tem que, primeiro, uma das coisas é ter empatia com o seu cônjuge. Você tem que ter empatia, você tem que ver o que ele faz por você, o que um faz. Já imaginou se alguém perguntasse para a sua esposa, onde está o seu marido? Ele foi numa empresa, foi ficar lá o dia todo sem fazer nada. Não, ele sai para trabalhar, né? Ele sai para um lugar para trabalhar. Porque alguns maridos, às vezes, eles faziam o quê? Eles falam, a sua esposa trabalha? Não trabalha, ela fica em casa. Não é bem assim. Ela fica em casa trabalhando e muito quando ela não trabalha fora. Então, assim, nós vamos fazer uma dinâmica agora, né, considerando isso, que é para você perceber alguma coisa, ter um pouco mais de empatia, perceber como que é difícil, às vezes, as coisas que o... não pode? Tá, não posso falar, é segredo.
Tá bom. Então agora nós vamos fazer a dinâmica, tá bom? Cada um vai pegar, primeiro vão ficar de pé, de frente um para o outro, o marido e a mulher, e a esposa. Fica de frente um para o outro. A esposa vai tentar, né? Vai receber uma gravata e vai colocar essa gravata no marido, no namorado, no noivo. Para ver, sentir um pouco de como que ele faz. Então, a esposa vai pôr a gravata no marido e o marido vai passar batom na esposa. Aí, ó, não, primeiro a esposa vai pôr a gravata no marido, primeiro. Isso, colocar. Ó, o marido não pode ajudar. Não. A esposa vai pôr sem a ajuda do marido. Não pode falar nada. O homem não pode falar. Não pode dar dica. Não importa, não precisa acertar, mas só tem que tentar. Não pode dar dica. O homem não pode dar dica. Se errar, não tem problema, mas... Então a mulher vai pôr a gravata no homem, no marido. Todos receberam. Atenção, todos receberam gravata e um batom? Irmãs, por favor, não puxem demais ou não enforquem seus maridos, tá bom? Não pode enforcar o marido. O batom, depois, o marido vai abrir o batom. Agora, depois que pôs a gravata, o marido abre o batom. O marido vai abrir o batom. A esposa não pode dar dica. E o marido vai passar batom na esposa. O batom... Tá difícil, né? O batom vai de presente para a esposa depois. E o batom? Agora pode pôr o batom. Aí, pega o batom, abre o batom e passa. Não, você tava de biquinho. Vai falar a conclusão da... Fui bem, vai. Fui bem pra caramba, né? Posso tentar de novo? Eu fui bem pra caramba. Fui bem pra caramba, Alexandre.
Quem já terminou, se quiser já ir sentando. Bom, antes de comentar, paz, boa noite a todos. Eu sou a Mariana do Alexandre. Eu sou o Alexandre da Mariana. Bom, o batom é de vocês, não é Boticário, não é Eudora, mas é para vocês. A gravata, infelizmente não, porque é do Geus. Ele tem esse acervo aí de gravatas, tá? Mas por que nós fizemos essa dinâmica? Acho que fica bem claro, né? Para nós mulheres, é muito fácil, pode ser que não para todas, mas até você passar batom sem olhar no espelho. É automático. Rapidinho, você está ali, pega o batom, passa. Para o homem, claro, a gente sabe que não são todos que usam gravata, não são todos que têm habilidade, né? Mas vamos imaginar aquele que tem habilidade. Vou dar até um exemplo, o Jefferson. É fácil, você faz sem olhar no espelho, não é, Jefferson? Então, o porquê da dinâmica? Que o casamento é assim. Às vezes algo que é tão simples para você, para o outro é muito difícil. E às vezes você faz de uma maneira natural, como o batom, que acredito que a maioria use sempre, diariamente. Para o outro não é normal. Né? Não é fácil, não é simples. E a gente tem que entender e reconhecer as limitações do outro. Se eu tenho facilidade nisso, ótimo. Eu não vou exigir do outro que ele tenha a minha habilidade, a minha facilidade. E aprender com conviver com isso. Porque se nós somos assim, diferentes, porque Deus quis assim, né? Qual a graça de homem e mulher sermos iguais em tudo? Né? Ao contrário, somos os opostos nessa parte de vaidade, de vestimenta, tudo diferente. Então, que a gente saiba reconhecer e ressaltar quando ele acerta, que nem o Renato aqui falando, olha lá, eu fiz direitinho, fiz bem. Às vezes ele lavou a louça, ele arrumou, só porque ele não puxou a pia. Nossa, que pia suja, que pia bagunçada. Toda a louça que ele lavou não valeu de nada, né? A gente tem essa mania de não reconhecer o mínimo, que para eles é muito, a gente não reconhece. A gente consegue ver só o que não fez. O que fez, a gente esquece. Tá? Que vocês possam gravar aí, toda vez que vocês forem passar batom ou colocar gravata, lembrar que nós somos diferentes, mas é para caminhar junto para o resto da vida. Amém. Glória a Deus, irmãos. Muito bom estar aqui com vocês. Fico feliz de estar vendo alguns rostinhos que eu não conheço. Eu queria pedir um favor para aqueles que estão vindo aqui no culto de casais pela primeira vez. Eu queria pedir, por favor, para que ficassem de pé. Glória a Deus. Muito bom. Glória a Deus pela vida de vocês. Ficamos muito felizes em recebê-los. Que vocês possam vir mais vezes. São muito bem-vindos aqui. Deus abençoe vocês. Amém. Irmãos, queria pedir, por favor, para que quem tiver com a Bíblia aí, possa abrir
ela no livro de 1 Pedro, no capítulo 3, por favor. Amém? 1 Pedro 3. Desde o versículo 1. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se a seus maridos, a fim de que, se algum deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam a sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam a seus maridos, como Sara, que obedecia a Abraão e lhe chamava de Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Pelo contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem a bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer, porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir, a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que fazer por mal. O mal. Do que para fazer o mal. Amém? Vamos orar. Papai, queremos te agradecer, Senhor, pelo dia de hoje, por estarmos aqui, Senhor, reunidos em teu nome, Senhor, para santificá-lo, Senhor, para pedir para que o Senhor abençoe cada casal aqui, que possa trazer, Senhor, na tua palavra, Senhor, o conforto, a sabedoria e a direção, Senhor, para os nossos relacionamentos. O Senhor possa nos corrigir nessa noite, Senhor. Estamos abertos a te ouvir, Senhor. Use as nossas vidas, que possamos falar o que está em seu coração, Senhor. Abençoe cada um aqui e abra os ouvidos. Pedimos o nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmão. Um texto longo, um pouquinho longo, mas eu entendi como sendo necessário para um entendimento nosso da vida de casal. Nesses versos, demonstra aproximadamente o que nós fizemos aqui de dinâmica. Um depende do outro para caminhar, um tem que entender o outro para poder estar caminhando junto. E não é fácil fazer o que o outro faz. E não é fácil
estar junto. E no nosso entendimento, nós vivemos isso há 14 anos de casado, mais 7 anos de namoro. Não é fácil estar junto. Não é fácil caminhar junto. Não é fácil estar casado. São muitas lutas, muitas dificuldades, muitas coisas no dia a dia que nos tira do foco de estar nos amando cada vez mais. E eu tenho certeza absoluta que todos vocês passam um pouquinho dessa dificuldade. Tem um pouquinho dessa percepção também da dificuldade que é estar casado. E eu queria compartilhar com vocês aqui a arte de permanecer casados em 3 atos, em 3 partes. Como que seria essa arte de permanecer casado? Para a gente entender um pouquinho isso, no primeiro ato, eu queria passar com vocês a seguinte questão. Nós precisamos entender que o casamento foi constituído por Deus. Não fomos nós que escolhemos nos casar. Foi Deus que quis assim, que houvesse o casamento. Foi Deus que determinou que o homem se junte à mulher. Foi o nosso Pai que deu essa condição para nós. A Má vai ler mais um verso aqui, em Gênesis 2, 20 a 24. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez a mulher e a trouxe a ele. Disse então ao homem: esta sim, é osso dos meus ossos e é a carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Amém. Então Deus ordenou para Adão, falou assim, estão aqui toda a criação minha, põe nome nos animais. E aí Deus ficou observando Adão e olhou assim e falou: rapaz, esse cara não vai dar conta disso não. Acho que é melhor fazer alguém com mais organização, né, com um pouquinho mais de inteligência, para poder ajudar esse cabra. E aí ela, do próprio Adão, saiu a Eva, para ser auxiliadora dele, para ser coerdeira desta graça. Então, assim, Deus instituiu a união do homem e da mulher. Amém? Então, Deus instituiu o casamento. Uma outra questão que nós precisamos entender é que o casamento é um compromisso intenso e extenso. O que isso quer dizer? Quando você faz um compromisso curto, algo rápido, você vive aquilo intensamente. Aquilo tem toda aquela força, você coloca toda a sua energia naquilo, que ele começa e termina rapidamente. Isso é muito intenso. E quando você tem um compromisso de longa data, quando você assume algo para muito tempo, você acaba diluindo esse tempo, ou o recurso que você tem para isso, ou dinheiro, ou seja o que for do compromisso que você assumiu, em pouquinhas prestações, né? Você coloca os recursos dosados, de pouco em pouco, para que dure todo o período desse compromisso, para que não falte e não sobre no final. Então você dose para que não fique pesado. Então, o casamento, ele tem essas duas coisas. O casamento ele tem que ser intenso, tem que ser vivido fortemente, e ele é extenso. Qual que é o período válido do casamento? Toda a vida. Foi isso que Deus determinou. O casamento é para toda a vida. Então, ele é um compromisso intenso, que você tem que viver ele fortemente, e um compromisso bastante extenso, que você precisa no dia a dia ir dosando para você poder durar bastante tempo. Amém? Então, nós sabemos que
o amor, só o amor, não sustenta o casamento. Você amar é muito importante, mas ele por si só não vai fazer com que seu casamento fique para toda a vida. E só esse compromisso firmado, você crendo que Deus colocou, instituiu o casamento, e você assumiu esse compromisso perante a Deus, prometendo estar junto e ficando junto, só esse compromisso por si só não vai sustentar o casamento. Nem o amor e nem o compromisso vai sustentar o casamento. Mas o casamento precisa dessas duas coisas para ter um equilíbrio. Então essas duas coisas têm que estar muito forte no casamento para que ele possa se manter equilibrado. Vocês precisam amar cada dia mais, dedicar-se para amar cada dia mais e renovar esse compromisso feito lá na primeira data por todos os dias da vida de vocês. E aí vocês vão ter condição de ter um compromisso firme, forte e duradouro. Amém? Primeiro ato, o Senhor instituiu o casamento. Precisamos entender isso. Amém? Fala alguma coisa? O ato 2. Nós precisamos saber que o casamento, para durar, precisa de uma manutenção sistemática. O que isso quer dizer? Tudo na vida precisa de manutenção. Quando você compra um eletrodoméstico, ele precisa, depois de um certo tempo, de uma manutenção. E às vezes nem é tanto tempo assim. Muitas vezes compramos alguma coisa e rapidamente precisamos levar para manutenção. Nós, quando adquirimos um produto, seja ele qual for, ele tem uma garantia. Algumas com o menor período possível, normalmente 90 dias, outros de longa data. Mas todos eles têm uma garantia. E essa garantia só se torna válida e permanece válida se houver uma manutenção. Se você não fizer um mau uso disso e, periodicamente, ir lá e fazer o que o fabricante falou que tem que fazer para manter o produto adequadamente bom. Então, no casamento, é a mesma coisa. Nós precisamos de fazer essa manutenção sistemática. Por que sistemática? Porque tem que ser sempre. Tem que ser algo duradouro, algo contínuo. E para essa manutenção, nós precisamos de 3 coisas importantes para fazer essa manutenção. A primeira é ter disposição para lidar com os conflitos. Eu fico olhando vocês aí, a carinha de vocês assim, e eu vejo a cara de desespero da Rebeca. Falo assim, Senhor Jesus, eu nem comecei ainda, ele está falando tudo isso, será que eu vou passar por isso? Graças a Deus vai. Graças a Deus vai, porque é isso que nos fortalece, que nos dá amor, que fortalece a união e a relação. Por isso que nós estamos aqui, para poder relembrar disso. Desculpa, Rê. Você quer vir aqui falar alguma coisa? Por isso que nós precisamos dessa manutenção para ir crescendo cada vez mais. Então nós precisamos de disposição para lidar com os conflitos. E tem muitos conflitos. Muitos conflitos que nós temos. Não podemos esquecer que são 2 pessoas que vêm de famílias diferentes, que têm gostos, vontades diferentes, que teve um aprendizado diferente, teve uma infância diferente, tem seus medos, seus anseios, seus receios, totalmente diferente. São 2 pessoas que não... um casamento é quase isso. São 2 pessoas que não aguentavam mais viver sozinha e falou, vou juntar com outro cara que não aguentava mais viver sozinho e vão viver os 2 que não aguentam viver junto depois. Porque é difícil. São 2 pessoas com dificuldade se juntando. Imagine a dificuldade que é o casamento. Não é fácil ficar casado. Mas é maravilhoso estar casado. Eu sempre falo, é melhor estar casado do que solteiro. Ah, mas solteiro é bom por causa disso, por causa daquilo outro. Não, estar casado é maravilhoso. Não é verdade? Tem até uma música que fala aí que casar é bom, mas ser solteiro é melhor. Né? Só perde para quem é solteiro. Mas
Ser casado é maravilhoso. E você tem que ter essa disposição para lidar com os conflitos. Você tem que acertar essas diferenças de criação, as diferenças de vontades, as diferenças de humor, os gostos. Eu e a Má temos gostos parecidos em muitas coisas, mas nas outras coisas são muito diferentes. Eu amo manga, minha comida preferida, né? Mas ela odeia manga, ela não suporta sentir o cheiro. E ela adora creme de milho, e eu não suporto sentir o cheiro do creme do milho. Então tem algumas coisas que é bem difícil, mas a gente tem que saber lidar com esses conflitos, essas diferenças, essas dificuldades. Cada um dá uma importância diferente para o mesmo assunto às vezes. Tem algo que você quer fazer, que você acha super importante, e o outro fala, não tem nada a ver isso. O Renato gosta de guitarra. Ele vive vendo vídeos de guitarra, de o que vai comprar, o que é o pedal mais legal para aquilo, para aquilo outro. E a Ana fica do lado dele, acompanhando e estimulando ele, não é? Isso é legal. Mas ela não está nem aí, entendeu? Não é difícil? São gostos diferentes. Aí depois a Ana vai ficar reclamando lá, esse projeto é tal coisa, o Renato olha assim, projeto, não quero saber não, vai me trazer dinheiro? Depois a gente vê. Então a gente tem que aprender a lidar com essas diferenças. Isso é muito importante para nós permanecermos casados. Amém? Uma segunda coisa que nós precisamos ter é uma habilidade para lidar com os erros. Quem aqui erra, levanta a mão. Tirando o Claudião, todo mundo. Todo mundo erra. Uns poucos, outros muitos, outros exageradamente como eu, mas todos erram. E nós precisamos saber lidar com os nossos erros e com os erros do cônjuge. Então, é muito importante a gente ter essa habilidade de lidar com os erros do outro. Nós cometemos pecados. Quem aqui comete pecado, levanta a mão. Quem aqui pecou no último minuto, levanta a mão. Em pensamento, em ação. A gente está o tempo inteiro errando. Deus diz isso para a gente. Não somos nós que achamos. Então, nós temos que saber lidar com esse erro nosso e dos outros, né, do cônjuge. Uma coisa importante no erro é corrigir rapidamente o erro. Se você errou, não tenha medo de pedir desculpa. Né? Não fique melindrado. E outra coisa importante, não espere passar muito tempo para fazer isso. Não empurre com a barriga, não fique esperando assim, o tempo cura todas as coisas. O tempo cura realmente todas as coisas, mas deixa cicatrizes e marcas que às vezes se tornam insuportáveis. É muito melhor quando você vai lá e resolve. Conversa, senta, fala, errei aqui, me perdoa, vamos consertar dessa maneira. Tenha bondade com o outro. Não se irrite quando você for corrigido pela sua esposa. Ou quando você for corrigido pelo seu esposo. Isso aí é bênção. Você tem que dar glória a Deus que ela te ama ou ele te ama e está te corrigindo. Mas ao você que corrige, faça isso com amor. Fale com mansidão. Converse adequadamente com isso. Mas não fique melindrado ao ser corrigido. E corrige com amor. Isso é bastante importante. Outra coisa importante é perdoe. Não importa o que o outro fez. Perdoe. Uma coisa simples de se pensar na questão do perdão mas ele fez tal coisa para mim, eu devo perdoar? Eu faço o seguinte raciocínio na minha cabeça. Eu começo a pensar, quando isso acontece, em tudo que eu já fiz nessa vida, e Jesus Cristo me perdoou. E aí, quando eu vejo tudo que eu fiz de errado, e o Senhor me perdoou, não tem nada de que o outro faz que não é digno do meu perdão. Então, não importa o que o outro fez. Mas eu fui traído. Mas eu fui enganado. Mas ele me xingou de bobão. A esposa do Caio Ribeiro deve ter falado isso. Não importa. Perdoe. É muito importante
você agir dessa maneira. E uma terceira habilidade é você ter sabedoria para tomar as decisões. Você precisa estar sempre à frente das coisas. Você tem que estar sempre no controle das situações. Não seja omisso, não fique, deixa as coisas se resolver. Tome para si a questão de resolver. Quando nós resolvemos rapidamente o que temos para resolver, nós resolvemos da maneira que nós achamos que é melhor. Peça orientação para Deus e tome a frente em todas as situações. E isso vale para o homem e para a mulher. Não fique atrás das coisas. Tome para si o controle da situação. Tenha o poder da decisão nas mãos. Isso é muito importante. Decida o que você quer, onde você quer ir, de que maneira, com quem você quer estar. Decida isso. Não deixe para o outro decidir para você. Não deixe para o seu patrão decidir para você. Não deixe para que o seu pastor decida por você. Tome você a decisão. Sente com a sua esposa, sente com o seu marido e fala, vamos agir dessa maneira. Vamos conversar, vamos chegar num bom termo e vamos fazer assim. Se os outros decidirem por você, certamente vai ser algo que não vai agradar vocês. A decisão pode ser a que vocês não esperam. Outra coisa importante para vocês poderem ter essa tomada de decisão é ter aos lados de vocês amigos fiéis a Deus, amigos que possam te dar bons conselhos. É muito importante não caminhar sozinho. É muito importante ouvir o conselho de um bom amigo. Certamente ele vai ter algo muito bom vindo de Deus para a vida de vocês. Então caminhe junto com alguém sempre. O amor, ele cresce com o tempo. O amor amadurece com o tempo. Ele fortalece. O amor é uma parábola. O amor é uma curva que começa bastante intenso, aí depois ele se estabiliza, e aí ele vai subindo e descendo, subindo e descendo. Mas o amor do cristão não pode ficar nesse sobe e desce. Ele tem que sempre subindo. A cada dia que passa, vai amando um pouquinho mais. O amor cresce com o tempo. O amor não diminui. Você pode ter problemas, você pode ter dificuldades, mas o amor do casal cristão não termina, não diminui. Ele só cresce. Os problemas fazem com que o amor se fortaleça. Para nós cristãos tem que ser dessa maneira o nosso amor. E na tomada de decisão, não espere que o seu cônjuge atenda a todas as suas expectativas. Sabe tudo aquilo que você quer que o outro faça? Ele não vai fazer. Não tenha essa perspectiva das coisas. Não ache que as coisas vão acontecer tudo da maneira que você quer. Não espere isso. Não coloque esse peso no seu marido, na sua esposa. Cuide para que as coisas caminhem devagar, sem pressão. Muitas pessoas não conseguem trabalhar sob pressão. Outras, se você pressiona, ela começa a se mexer. Mas outras travam. Então você tem que conhecer essas limitações, essas dificuldades e ter essa sabedoria para poder saber que seu cônjuge não vai te atender todo o tempo em tudo que você precisa. E quando ele não o fizer, não fique triste, não fique magoado. Se você conseguir, pode confrontar, pode ensinar. Gostaria que fosse dessa maneira, será que pode ser? Aí há uma conversa, uma tentativa de atender essa necessidade. Mas nem sempre ele vai conseguir. E uma coisa que a gente tem que ter na cabeça, que foi falado um pouquinho antes, é que nós vemos os nossos pais, nossos tios, nós crescemos na nossa família, vendo alguns modelos de casamento. Alguns bons, alguns não tão bons. Mas foi aquilo que ensinou a gente. E isso influencia muito no nosso casamento. Nós estamos cheios dessas marcas, desses aprendizados no dia a dia. E isso, seja o que for que você aprendeu, pode ser que não sirva. Você pode, isso aqui é bom, aprendi isso aqui é legal, mas pode ser que não sirva para o seu casamento. Você tem que criar o seu modelo, junto com o seu esposo, junto com a sua esposa. É um modelo novo. Vocês têm que conversar para entender o que um outro pode fazer, tomar as decisões corretas para criar esse modelo de casamento
perfeito para vocês. E só vai existir esse para vocês. Isso não serve para o casal que está do lado. Serve para vocês. Tem algumas pequenas coisas que vocês podem tirar de aprendizado, mas esse modelo não serve para vocês. Por isso que, esposas, percam a mania de comparar o marido de vocês com alguém, ou com um pai, ou com um irmão, ou com um cunhado, ou com algum homem que você admira. Não existe. Ele não existe. É outro homem, com qualidades, com defeitos diferentes. Amém? Amém. O terceiro ato, muito importante. O casamento precisa de investimento. Né, Bruno? Investimento é com você mesmo. Sem investimento, o casamento vai entrar em muita dificuldade. O casamento precisa de investimento numa coisa que é comunicação. Comunicação. Comunicação foi um tema muito importante esse ano para o Ministério de Casais. Nós entendemos que a comunicação é a chave do sucesso no casamento. Saber se comunicar é muito importante. E nós temos ouvido vários casais falando que tem dificuldade de conversar. E isso é muito triste, porque se você não consegue conversar com o seu marido, com a sua esposa, você não vai saber de que maneira agir para deixar o outro feliz. Você não vai saber falar de que maneira que você precisa que ele faça para você se sentir bem. Você não vai atender em nada as expectativas deles. Vai criar um elo muito grande de distância entre vocês, né? Vai ficar algo muito conflitante para vocês. Então, se comunique, fale, escute. Fale menos, a palavra de Deus nos ensina isso, né? Escute mais do que você fala. Você pode discordar, você pode compreender. Uma coisa muito importante, ouça olhando nos olhos. E é engraçado que eu estava terminando a palavra hoje, e a Alma me perguntou, né? Terminou, não terminou? Ela chegou, estava num evento, voltou, terminou, falou, então deixa eu ler para você alguma coisa. E a hora que eu falei essa palavra aqui para ela, né, de fale olhando nos olhos, né, escute, ouça, na verdade, olhando nos olhos, ela deu risada. Porque aconteceu uma coisa que ela me contou de manhã, e há pouco tempo ela tinha me falado, e ela falou que eu concordei, tá bom, vou fazer, mas depois que ela me falou, eu não tinha nem ideia do que era aquilo. Ela falou, eu ouvi, respondi, mas eu não estava ouvindo. E se você não ouvir, olhando nos olhos, você não vai compreender aquilo, vai ficar distante. Se você está distraído com telefone, com TV, com pensamentos de trabalho, você não está ouvindo. Isso não é comunicação. É uma falha muito grande de comunicação aí. Então, tome cuidado. Outra coisa na comunicação importante. Não fique armado ao ouvir alguma coisa do cônjuge, principalmente quando ele vai te confrontar em alguma coisa. Esteja desarmado, ouça o que a pessoa quer falar. Primeiro, deixe ele terminar de falar. Depois você tire suas conclusões ou dá a sua opinião, mas deixe terminar a frase. Na nossa vida acontece bastante isso. Eu tenho um pensamento lerdinho, eu sou homem, acho que a maioria dos homens tem isso daí, esse problema, a racionalização lenta. E a mulher é mais rápida. E aí quando eu estou falando, na metade do caminho, a Mariana já foi e voltou umas 3 vezes. E aí, meu filho, vamos, termina o que você tem para falar. Já está emitindo opinião, mas muitas vezes é de uma coisa que não tem nada a ver com o que eu estou querendo falar. E aí, espere, tenha paciência, ouça, converse. Aí você emite opinião, e é bem-vinda a sua opinião. E você pode ter a humildade de querer ouvir isso de maneira correta. Às vezes é um ensinamento que ela vai te passar, ou ele vai te passar. E uma coisa importante, tenha humildade em ouvir. Você não sabe tudo. Tem muito homem, principalmente os homens, que acha que é melhor do que a mulher. Que acha que não tem o que aprender com a mulher. Acontece bastante coisa.
bastante vezes isso daí. E isso é um pecado muito grande. A sua mulher tem muito para te ensinar. O seu marido tem muito para te ensinar. Seja humilde e aprenda com ele. Outra coisa, conte tudo para o seu cônjuge. Não esconda nada. Ah, mas ele vai brigar comigo. Ah, mas ele vai me corrigir. Não tem problema. É importante isso. Não esconda nada. Seja o mais sincero possível. Conte, mostre tudo o que você sente, o que está te afligindo naquele momento, qual que é a dificuldade que você está. Faça isso de maneira importante para vocês dois. Amém? Estou acabando, irmãos. Uma outra questão que você precisa investir é no aspecto emocional. Eu gosto de ler bastante notícias, e as notícias, a maioria não são boas, né? Contar desgraça vende mais do que você contar coisas boas. E quantos casamentos sendo destruídos com o marido matando mulher, normalmente isso, mas o contrário também acontece. Ou pessoas se jogando, tirando a própria vida, por questões emocionais, por dificuldades. É muito importante você investir na emoção de um do outro, né? Investir emocionalmente. Então, estimule o seu cônjuge a fazer as coisas, a se realizar profissionalmente, estimule ele a voltar a estudar, ou ela voltar a estudar, ou nunca trabalhei, estimule ela a trabalhar, ou se ela trabalha, estimule ela a ficar em casa. Entenda o que ela está passando emocionalmente, o que ela está desejando. É muito importante você ter essa percepção da pessoa que está ao seu lado, o que ela precisa emocionalmente. Diga palavras de incentivo. Às vezes precisa dar bronca também, mas incentive mais do que dê bronca. Ainda que falou alguma coisa que não foi muito legal, segure a crítica às vezes. É o que a Má falou agora. Elogie mais. Como você está bonita, como você está bonito. Você emagreceu, sua barriguinha já está no 115 já. Incentive, elogie, converse. Pergunte constantemente como você está se sentindo, como está seu dia, está tudo bem, você está calmo, está nervoso, está bravo. Entenda emocionalmente como está passando o seu cônjuge. Procure saciar as vontades e as necessidades dele, ainda que a gente não vai conseguir em todas, mas tenha isso por objetivo. Tudo isso que eu estou falando são ferramentas que a gente precisa prestar atenção para exercitar no dia a dia, que vai fazer que o seu casamento seja duradouro. Se você deixar essas pequenas coisas para trás, se você não entender o plano de Deus para o seu casamento, se você não entender que você precisa investir no seu casamento, vai ficar difícil caminhar, vai ficar difícil ter um casamento para sempre. Confie mais, não tenha tantos ciúmes. É bom ter ciúmes, não é ruim ter ciúmes, mas nada exagerado. Confie, deixe na mão de Deus. Ah, mas ele é muito mulherengo. Então ore para Deus para que deixe de ser. Mas não queira você corrigir, não queira você brigar ou deixar de viver. Invista emocionalmente no seu casamento. Amém? Agora uma parte bastante importante que nós cristãos estamos deixando de fazer. Invista espiritualmente no casamento de vocês. O ano passado, nós demos um livrinho de devocional aqui, retrasado, um livrinho de devocional. E poucos casais usam ele. E isso nos edificou tanto. Abriu uma chance de a gente conversar cada vez mais, de se entender melhor. Era um momento tão gostoso que a gente fazia ali na cama, conversava, sempre tinha perguntas no final do devocional. E aí você tinha a chance de investir espiritualmente e emocionalmente na vida de um do outro, entender um pouquinho melhor. Orem juntos, façam devocionais juntos. Criem um plano de leitura familiar. Vamos ler a Bíblia em 10 dias.
Vamos ler a Bíblia em 10 anos. Eu não sei qual que é a necessidade de vocês, qual que é a vontade de vocês, mas tenham isso em mente. Invista espiritualmente na vida de vocês. Se vocês estão aqui na igreja, não tem um ministério, procure os líderes da igreja. Entrem juntos em um ministério. O ministério de casais está aberto para quem quiser e todos os outros estão abertos. Entrem nos ministérios juntos, trabalhem juntos, onde vocês estiverem, mas estejam juntos e invistam espiritualmente na vida de vocês. E por último, mas não menos importante, invistam no convívio familiar. O que é convívio familiar? O que nós podemos fazer? Existe um monte de coisas, mas uma ferramenta que nós utilizamos e é bacana tenha um dia da família. Pegue um dia, uma manhã, uma tarde ou uma noite, seja qual for, ou o dia inteiro, e vai passear, vai tomar um sorvete, vai andar no parque, vai tirar um dia para conversar. O casal, se puder, sozinho, sem filhos, mas se puder fazer depois com os filhos também é importante. Mas tem um dia da família, é uma ferramenta bastante importante. Um dia na semana, dos 7 dias, tira um dia, um período, para estar junto, para jantar. Ah, mas eu não tenho dinheiro para ir jantar toda semana. Vai andar no parque, certamente tem uma praça perto da sua casa, tem um parque, tem a rua. Ah, não tenho nada disso, vai dar uma volta no quarteirão. Quarteirão tem. Tá reclamando da barriga do marido? Vai andar com ele. Ele não vai perder a barriga, mas ajuda. Traga presentes. A questão de receber presente, quando eu comecei a namorar com a Mariana, eu recebia presente dos meus pais no Natal. Nem no aniversário eu recebia. Então no Natal eles juntavam lá um dinheirinho e compravam um presente pra gente. Normalmente era um presente bom. Bem legal. Como ele dava um por ano, então era um presente bem caro, assim, de uns R$10, né? Mas era bacana, a gente ficava esperando, era legal. Quando eu conheci a Mariana, eu tinha 14, 15 anos, né? E nós começamos a namorar um pouquinho depois. Ela me ensinou, porque ela veio de uma família que se presenteavam o tempo todo. O pai dela trazia presentes, acho que quase diário para elas, uma florzinha, um bombonzinho, alguma coisa assim. E eu fui aprendendo com ela a dar importância para essas coisas, né? E como eu era novinho ainda, eu aprendi mais fácil. E a gente tem essa questão de presentear bastante. Todos os aniversários, a gente comemorava mêsversário de namoro. Então todo mês, todo dia 18, a gente dava uma lembrancinha. E para os homens isso é um pesadelo, né? É bem difícil, mas é gostoso, é importante. E o que eu aprendi com isso, que ela me ensinou, foi que isso é importante para a mulher, porque ela se sente, olha, ele lembrou de mim. Ele passou ali na padaria e comprou um bombonzinho para mim. Ele estava pensando em mim naquele momento. Isso faz uma diferença tão grande. E depois você chega em casa e fala assim, nossa, minha esposa não quer fazer amor comigo. Mas quando você dá um presentinho, é uma chave que vai abrir algumas portas, irmãos. Não estou falando para vocês fazer por interesse, mas fica a dica, entendeu? Abre as portas. Traga presente, mostre que você lembrou dele ou dela. Já que nós falamos de amor, Rebeca, tampa o ouvido. Irmãos, isso é bom e precisa ser feito. Não dê lugar ao diabo. Façam com uma certa frequência. Eu não sei qual é a frequência que é ideal para o casamento de vocês. Vocês precisam conversar e entrar em um acordo. Se é todo dia, se é toda hora, se é todo mês, se é todo ano. Eu tenho um grande amigo que fala assim para mim. Ó, comigo todo dia 3. É mesmo? Eu não vou falar o nome dele, porque ele está aqui, né? E é chato. E aí ele há pouco tempo ganhou uma viagem aí para passear. Não vou falar o nome desse casal. Mas ele fala, fizemos um curso junto, ele falou, meu amigo,
Com a gente é todo dia 3. É mesmo, seu... Não vou falar o nome dele. É todo dia 3 de janeiro, 3 de fevereiro, 3 de março. Legal, maravilhoso. É. Então, irmãos, isso é importante. É bem importante. Eu acho que, infelizmente, tem casal aqui que não está nessa regra de todo dia 3, não. Tem mês aí que está falhando. Isso é triste. Eu lembro que eu e a Má, nós tentamos engravidar um bom período. E ela não conseguiu, nós passamos quase 2 anos, né, tentando, e não conseguia. Quando engravidava, acabava abortando, e ficamos nessa luta aí por mais ou menos esse período. E meu amigo foi maravilhoso para mim. Porque ela tinha um propósito de engravidar. E não tinha outra maneira que não fosse. Então, eu percebi que eu reclamava à toa, porque eu não dei conta. Então, é importante. Para o homem é mais frequência, para a mulher é mais qualidade. Mas é importante as duas coisas. Então conversem, vê como que funciona. Isso é bom demais. O homem é ação, né? O homem, vamos lá, é ação. A mulher não, a mulher é emoção, é carinho. E às vezes eu quero namorar com a Márcia, eu chego para ela e falo, você só chega em perto de mim quando você quer essa coisa. Durante o dia não me passa a mão no meu cabelo, não me fala que me ama. E a gente fica bravo. Mas é verdade, né? A mulher é emoção, você tem que conquistar ela. Não é porque você está casado que ela tem a obrigação. Conquiste sua mulher. Isso é bacana, é legal. E mulher, vamos lá. Não tenha medo, não. Se divirta em casa, né? Dê atenção para sua família, brinque com seus filhos se você tem filho. Se você tem um papagaio, brinque com o papagaio. Se tem a calopsita, brinque com a calopsita. Não importa, é uma família, tá ali juntos, se divirta, sorriam juntos. Mostrar os dentes é bom demais. Prefira, presta atenção, irmãos, prefira estar com a família de vocês do que em outros lugares. Sai do trabalho, vai para casa, não vai para bar com amigo, para happy hour. De vez em quando é legal, é bacana, mas prefira a família a esses compromissos. É mais importante você investir na família. Eu já perdi emprego, irmãos, porque eu não ia com o pessoal para bar. E o meu chefe falou, você não serve para a empresa. E eu falei, amém. Porque eu não quero, eu prefiro a minha família. Eu saio correndo do serviço para chegar em casa rápido. Ah, por causa da família? Por causa do sofá também, mas por causa da família. É importante. Foi outra coisa que eu aprendi. Quando você chega em casa, sente no sofá e converse com a esposa. Esquece a TV. Primeiro dê atenção para a esposa, depois dê atenção para os filhos. Primeiro a esposa, depois dê atenção para os filhos, depois vai fazer suas coisinhas. Mantém esse negócio, hoje eu estou cansado. Ninguém está cansado para ir lá trabalhar, porque se você mostrar que está cansado, você vai para a rua. E no seu casamento, se você não investir, você vai para a rua. E as pessoas não entendem isso. Então invista na sua família. Dê prioridade à sua esposa. Sobre todas as coisas, dê prioridade a ela. E o mais importante, para finalizar, sejam cúmplices em tudo. Tenham cumplicidade, se divirta, façam travessuras juntos, se for o caso. Amem juntos, se divirtam, passeiem, mas sejam cúmplices. A coisa mais gostosa que eu tenho o prazer de falar é que antes de namorar com a Mariana, eu era muito amigo dela, era confidente dela. Ela namorava e nós passávamos uma madrugada conversando sobre o namoro dela, sobre os pais dela, sobre os meus e tudo mais. A gente era muito amigos. E depois que a gente casou, a gente continuou amigo. E hoje continuamos amigos. Falamos isso na Pequena Família, na última quinta-feira, ou na penúltima, ou alguma coisa parecida. Que nós somos amigos. Seja cúmplices um do outro. Amém?
Queria convidar vocês para ficarem de pé. Vamos orar. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho dessa sequência que eu passei aqui, de você entender as necessidades, as dificuldades que o seu casamento precisa. O mais importante é, primeiro, entender que Deus está no meio do seu casamento. O segundo, ele precisa de uma manutenção periódica. E o terceiro, ele precisa que você invista pesado, muito, no casamento. Ele precisa para se manter de pé. O casamento de vocês precisa ser dessa maneira, para vocês poderem permanecer casados e felizes. Amém? Vamos orar. Senhor, queremos agradecer, Senhor. Agradecer porque o Senhor é bondoso, Senhor, conosco. O Senhor nos ensina, nos corrige. Que o Senhor possa, Senhor, fazer com que essas palavras, Senhor, que veio do seu coração, possa adentrar, Senhor, dentro dele profundamente, que possamos guardar e principalmente praticar, Senhor. Que possamos buscar mais e mais em Ti, Senhor. A Sua palavra diz que o casamento, Senhor, a união do homem e da mulher é um mistério. É um mistério tão qual que traz de exemplo, serve para entendermos um pouco do casamento do Cristo com a igreja. Ó Senhor, queremos entender um pouco melhor, Senhor, como amar mais, como se dedicar mais ao nosso cônjuge, Senhor. Se existir casais aqui, Senhor, que estão pensando em se separar, que estão em dificuldades, que estão querendo, Senhor, abandonar isso, Senhor, rejeitamos isso em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor possa derramar o seu bálsamo, Senhor, e limpar tudo que foi perdido, Senhor, seja restituído, Senhor. Cuide, Senhor, das nossas vidas, do nosso coração, do nosso casamento, Senhor. Nos dê mais de Ti, Senhor, da Tua palavra. Nos dê ousadia, Senhor, para falar o que precisamos falar um para o outro, Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, a caminhar mais e melhor, juntos, rumo ao céu, Senhor. Obrigado pela vida de cada casal aqui, Senhor. Eu quero abençoar a vida de cada um aqui, Senhor. Eu quero pedir, Senhor, em nome de Jesus, para que o Senhor abençoe, Senhor, cada casal dessa igreja, Senhor, os que estão aqui, os que estão em casa, que o Senhor possa abençoar todos eles, Senhor. Glórias Te damos, Senhor, porque essa igreja é unida, Senhor, e busca em Ti, Senhor, a solução para todas as coisas, Senhor. Obrigado, Pai, por o dia de hoje. Obrigado por este alimento que vamos comer. Obrigado, Senhor, por esse tempo de comunhão, por essa palavra maravilhosa. E queremos agradecer, Senhor, porque o Senhor tem abençoado imensamente esse ministério de casais e principalmente, Senhor, os nossos casamentos. Obrigado, Pai. Pedimos o nome santo de Jesus para que o Senhor nos abençoe. Amém. Glória a Deus. Vai ser bem rápido. Foi muito bom a palavra. Deus falou com você? Invista no casamento. Coloque Jesus Cristo no seu casamento e invista no seu casamento. Em Provérbios 14:1, parte A, fala: toda mulher sábia edifica a sua casa. Eu tenho uma mulher sábia que edifica a minha casa. E eu sou muito grato a Deus por isso. E hoje eu não poderia deixar de agradecer a Deus pela vida dela na minha vida, que hoje é aniversário dela. Eu peço que você estenda suas mãos para ela. Vamos orar pela vida dela, pedindo saúde, pedindo paz, para que ela continue abençoando a minha vida, a vida dos meus filhos, abençoando irmãos nessa igreja e onde quer que ela passe. Senhor amado, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Tu és o meu Senhor, Pai, Tu és o Senhor de cada um aqui, Pai. Abençoa a minha esposa Adriana, Senhor, dá saúde, dá paz,
dá tranquilidade, Senhor, dá sabedoria, Senhor, onde quer que ela esteja, que ela abençoe, Senhor, continue abençoando a minha família, meus filhos, a mim, aos nossos amigos, onde quer que ela esteja, Senhor, no trabalho dela, Senhor, que ela seja luz, Pai, abençoa a vida da minha esposa, Senhor, e que isso se estenda para todas as mulheres aqui presentes, todas as esposas, Senhor, abençoa a todas, Pai. E que os casamentos aqui, Senhor, sejam cada vez mais fortes, Senhor. Que a Tua palavra tenha atingido o coração de cada um aqui, Senhor. É em nome de Jesus Cristo que eu te peço e te agradeço. Amém. Parabéns pra você nesta data querida. Felicidades, muitos anos de vida. Com Deus ao seu lado, por um novo porvir, que a vida lhe seja um eterno sorriso. E pra Adriana nada? Então como é que é? É bênção, é vida, é vida, é vida, é vida, é graça eterna, 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 eterna. A vida eterna com Jesus. Amém. Quem falou isso aí? Amém. Amém. Foram abençoados. Graças a Deus, o Senhor tem abençoado muito esse ministério. E graças a Deus a palavra do Alexandre edificou muito a gente. Que Deus abençoe você, Mária, Alexandre, a cada dia. Prospere a cada dia. E eu queria falar para vocês que vocês não fiquem sozinhos. Não andem sozinhos. Andar sozinho é solitário, é ruim, é chato. E quando você tem amigos, que no Alexandre falou, às vezes você dividir um café, um pãozinho ou um refrigerante com um amigo, é tão gostoso. A gente conversa, a gente brinca, a gente passa um tempo muito bom. Eu tenho nós temos tido a experiência de vez em quando, o Ministério de Casais, a gente se reúne, come alguma coisinha, sabe, bate o papo, passa um tempo muito bom, mas não fique sozinho. Amém? Eu tenho falado que quando você pega só uma folha, você rasga, ela rasga com facilidade, não é isso? Mas se você vai pegar uma Bíblia toda e rasgar, você não consegue. E é isso, quando você está com amigos, quando você cai, ele fala, não, você não está sozinho, levanta que eu estou contigo. Sabe, você não vai ficar sozinho. Seja o que for, compartilhe, não fique sozinho. Amém? Nós estamos terminando e eu queria falar para vocês que eu e a Anice, nós estamos começando um curso de casados para sempre. Vai ser feito, nós vamos começar no dia 27/9 aqui na igreja, às 20 horas. Então, se você estiver interessado, nos procure o Alexandre Amari, procure o Geus e a Adriana, que eles vão encaminhar vocês para nós, tá bom? É importante, nós tivemos uma turminha boa, né? Para vocês terem uma ideia, eu fiz com o Alexandre, com a Mari, com o seu Evaristo, com a dona Sandra, aí que surgiu o dia 3, né, Evaristo? Aí foi nessa época. E tivemos, né, já demos aulas, né, e foi uma bênção, não foi? Quando nós estivemos junto com um casal amado ali. Então não fique sozinho, nos procure se você está precisando. E vocês casados, vocês que vieram hoje, tá? Não fique sozinhos também. Nós estamos aqui para estar com vocês. Conte conosco. Amém? Eu queria que vocês levantassem agora. Nós vamos orar para finalizar. E que foi muito importante a presença de vocês. Que Deus abençoe vocês tremendamente. Amém? Vamos orar? Senhor amado, em nome de Jesus, Pai, nós glorificamos o Teu nome, Senhor.
Senhor, muito obrigado pela tua presença em nossos corações hoje, Pai. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, Senhor. E eu te peço, Pai, abençoe a cada casal aqui, Senhor. A cada casa representada, Senhor. Abençoe os filhos, Pai. Abençoe, Pai, o ministério deles, o trabalho, Senhor. Que eles sejam prósperos em tudo que eles fizerem, Senhor. Oh, Deus amado, nós glorificamos o teu nome, Senhor. Também, Senhor, amo, Senhor, por esta igreja, Senhor, pelos nossos pastores, Pai. Oh, Senhor amado, que cada um deles seja ricamente abençoados, Pai. Que eles tenham, Senhor, a tua unção, Senhor. Oh, Senhor, muito obrigado, Senhor. Senhor, nós te amamos, Pai. Nós te amamos, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. Porque toda a honra, a glória, a majestade é só sua, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém. Ainda não terminou. Você pensa que terminou? Ainda não. Nós já oramos ali pelo alimento. Nós vamos ter uma pizza agora, tá bom? Fica mais um pouquinho com a gente vai bater um papo. Tem uma pizza ali. Amém? Deus abençoe vocês. Amém.